Oi, gente, tudo bem? Mais uma segunda-feira aqui, começando um Fer Me Explica, para responder aquele montão de dúvidas que vocês me enviaram no final de semana. Para quem não sabe direito como é que funciona o Fer Me Explica, eu vou relembrar para vocês. Todo domingo eu abro a caixinha de perguntas lá no Stories e faço um post para vocês mandarem as perguntas de vocês. É lá que vocês deixam as dúvidas de vocês. Muitas vezes vocês me mandam dúvidas por direct e nem sempre eu consigo responder. Então aproveitem essa oportunidade que todo domingo tá lá a caixinha de perguntas. E aí na segunda-feira a gente se encontra, toda segunda-feira, no mesmo horário, pra gente tirar todas essas dúvidas que vocês têm, tudo bem? Queria pedir pro pessoal que tá entrando pra deixar o like de vocês pra ajudar a distribuir a nossa live pra mais pessoas e comentar aqui pra mim se tá tudo bem com áudio, com vídeo, beleza? Deixa eu só arrumar aqui que eu sempre esqueço de arrumar isso aqui. Pera aí, só um minutinho. Pronto, vamos lá. Bom, vamos tocando. Como vocês já sabem, eu costumo começar primeiro com as perguntas que vocês já me enviaram e aí a gente vai intercalando com as perguntas que forem surgindo, tudo bem? Se não der tempo de responder todas as perguntas que vocês estão me enviando aqui nesse momento, a gente responde elas no próximo Fer Me Explica, então vocês deixam a pergunta na caixinha de perguntas de novo no próximo domingo, beleza? Bom, vamos começar pela pergunta que mandaram lá no Face. A Nil mandou assim, ó. Sempre que tenho as dores, as crises, fico com muito enjoo e braços moles, coloco sal na boca e melhora um pouco. Por quê? Bom, a questão do enjoo e dessa moleza é muito comum quando a gente tá falando de enxaqueca, né? Um mal-estar geral que a gente sente. É por isso que a gente sempre fala que enxaqueca não é só dor de cabeça. Diferente de uma cefaleia tensional, que a gente tem um componente só na cabeça, e às vezes cervical, ombro e costas, a enxaqueca ela vem acompanhada de vários sintomas que dão uma sensação muito intensa de mal-estar. Tá? Essa questão do sal, o que pode estar acontecendo? Você pode ter uma diminuição, uma baixa da sua pressão, justamente por estar lidando com esse processo de dor. Você vai estar suando mais, esse suor maior, né, leva a uma desidratação que vai levar a uma diminuição na sua pressão, tudo bem? Muito provavelmente é isso que está acontecendo com você. Agora você tem que observar se é o sal mesmo que está fazendo você sentir uma melhora ou se é porque você colocou o sal na boca, deitou, repousou um pouco. Muitas coisas podem estar fazendo com que você tenha uma melhora nesse momento. Outra coisa que eu tenho como sugestão é você tentar fazer sempre a compressa fria quando você começar a sentir os primeiros sinais de crise. Isso pode fazer com que você tenha uma crise com uma intensidade menor. Tudo bem? Agora respondendo as perguntas do Face, vamos lá. Gente, tá um calor aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Tem muitas perguntas. A Carol mandou assim, ó. Bom dia. Dor, pressão na nuca, sempre de um lado, é preocupante? Ou faz parte das crises? Porque de uns tempos pra cá, tenho observado esse novo sintoma. Geralmente passa uns 3 dias nesse desconforto. Carol, a gente tem que observar. Por quê? Quando a gente fala em pressão na nuca, normalmente tá relacionado sim com a enxaqueca. Essa dor, impressão na nuca pode ser sim um sintoma de enxaqueca. As principais alterações que levam a essa dor, impressão na nuca, normalmente são enxaqueca, cefaleia tensional, né, aumento da tensão da musculatura cervical, né, excesso de tensão, que normalmente é gerado por estresse ou ansiedade, ou pressão alta. Então você tem que observar a existência de um desses 3 fatores. Se você sofre com enxaqueca, muito provavelmente esse é um sintoma da enxaqueca. Fer, mas por que ele surgiu só agora? Eu não tinha essa dor impressão. Pode ser que nesse momento ele esteja associado ao excesso de tensão cervical pelo estresse ou pela ansiedade. Então observa se de uns tempos pra cá você não tem se sentido mais ansiosa ou mais estressada. Isso vai justificar o surgimento desse novo sintoma de tensão, né, impressão na parte de trás do pescoço, que normalmente está associado ou à tensão cervical, ou à enxaqueca mesmo, como um sintoma da enxaqueca, ou à pressão alta. Tudo bem? Bom, vamos lá. A Aninha mandou assim, ó. Olá, Fer. Passei um mês me alimentando bem e sem tocar em açúcar. Alguém aqui já até falou de açúcar, que tirou açúcar e tá sentindo melhor, não é? Ela colocou assim, passei um mês sem tocar em açúcar. 30 dias, vamos lá, gente. Mas num casamento, comi docinhos e bolo. Não me deu nada. Nenhuma dor. Faz 3 dias. Tô me sentindo bem da cefaleia e enxaqueca. Isso significa que uma vez ou outra, posso comer coisas doces ou tenho que me restringir totalmente? Aninha, isso vai muito da linha que você tem seguido, né? Existem linhas que são mais radicais em relação a isso, tá?
com as minhas pacientes, eu trabalho uma flexibilidade. Quando que a gente trabalha essa flexibilidade? Quando o paciente está com os outros fatores em controle. Então, muito provavelmente, o que aconteceu? Você restringiu o açúcar, o seu corpo estava menos inflamado, e aí o consumo de uma quantidade pequena de açúcar não deflagrou a crise. Muito provavelmente, os outros fatores como sono, alimentação, hidratação, eles estavam em dia. Agora, se não aconteceu, a gente tem que ficar... Se você não tá com esses outros fatores em dia, a gente tem que ficar em alerta, tá? Eu falo com as minhas pacientes de uma flexibilização de um dia ou outro. A gente poder consumir algo fora de uma dieta, assim, né? Algo que a gente sabe que pode desencadear dor, quando o paciente já tá numa fase de controle da crise. Então, quando ele já controlou os outros fatores, ele começa a testar o limite dele, que é o que eu já faço com algumas pacientes, tá? Então, tem que vir de um tratamento certinho. Se você simplesmente arriscar, pode ser que você não tinha tido dor, episódio de dor nessa vez, porque, por exemplo, você tinha dormido bem, você não tinha outro fator em desequilíbrio naquele momento. Mas aí pode ser que daqui uma semana você tente fazer e aí tá um calor absurdo, você não dormiu bem de noite, e aí você come esse docinho, menos até do que você comeu aquele dia, e você pode ter dor. Então, o ideal para você arriscar ter essas escapadas de vez em quando é que os outros fatores estejam sob controle. Tudo bem? Bom, vamos lá. Deixa eu ver. A Tatiane mandou assim, ó. Olá, Fer. O médico me passou cloridrato de ciclobenzaprina como um comprimido toda noite. Observei que tive melhora nas crises diárias que eu tinha. Se parar de tomar o remédio, as crises voltam mais intensas. Gente, o cloridrato de ciclobenzaprina, ele é um relaxante muscular. A gente encontra ele também com o nome de Miosan, que é o que vocês devem conhecer. O que acontece, né? Quando a gente toma, provavelmente você sofre de uma cefaleia tensional, tá? E aí você devia ter pelo excesso de estresse, de ansiedade, acúmulo de tensão, você sentia uma piora da enxaqueca, da sua dor de cabeça, e isso interferia na sua qualidade do sono. Muito provavelmente é por isso que ele pediu pra você tomar esse medicamento durante a noite. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado? Ele faz parte de um daqueles analgésicos simples, né? E lembra que a gente fala que o uso frequente, constante de analgésicos pode desencadear uma cefaleia relacionada ao uso excessivo de analgésicos, tá? Então precisa tomar cuidado. Ele te deu um limite de até quando você vai tomar essa medicação? É importante que isso tenha sido esclarecido, porque pode acontecer do quê? Ele deixar você com essa medicação, você não retornar, o que é inadequado, o ideal é você retornar para esse médico, mas se você não retornar, você vai tomando ele até... E isso não é o ideal, tá? O que acontece? Pode ser sim que quando você suspenda, você volte a ter dor. Mas o que é o ideal? Enquanto você estava usando essa medicação, o que você deveria ter feito, mas é que ainda dá pra você fazer, começar a incrementar as mudanças de hábitos saudáveis, tá? Então, se ele colocou pra você uma medicação com relaxante muscular, um analgésico, e você teve uma boa resposta, quer dizer que você tem uma tensão aí envolvida no seu processo de dor. E como que a gente vai eliminar essa tensão? A gente pode eliminar ela de diversas formas. A primeira delas é praticando regularmente atividade física, tá? Isso pode ajudar a diminuir esse excesso de tensão. E aí, se você pratica todos os dias aqueles 30 minutos, pelo menos, de caminhada, você consegue diminuir o excesso de estresse, tensão e ansiedade no seu corpo. Além disso, você pode fazer os alongamentos cervicais matinais. Já tem um vídeo que eu já postei aí sobre isso. Isso também pode ajudar a diminuir essa tensão cervical. Com isso, você pode conseguir tirar essa medicação de uma forma mais segura, sem risco de ter crises, tá? Mas é importante você tomar cuidado a quanto tempo você já está tomando esse relaxante muscular. O uso contínuo dele também não é adequado, pode gerar sim uma cefaleia por uso excessivo de analgésicos. Precisa tomar cuidado, tudo bem? Bom, vamos lá. Gente, tá muito quente, preciso fazer uma pausa. Enquanto eu faço minha pausa pra tomar uma aguinha, deixem o like de vocês pra ajudar a live a chegar mais gente, por favor. Vamos lá. Espero que vocês estejam se hidratando também. Ó, o pessoal pergunta falando do alongamento matinal, o vídeo. Pois é, tem o vídeo do alongamento matinal. Se vocês tiverem com dificuldade de achar, eu posto ele de novo no Stories pra vocês, tudo bem? Vamos lá. A Miriam falou assim: Fer, é normal as crises aumentarem na menopausa? O que eu posso fazer pra diminuírem? Miriam, embora de uma forma geral a gente fale assim, olha, como não tem mais as flutuações nos níveis hormonais que acontecem por conta do ciclo menstrual,
as mulheres tendem a diminuir a questão da enxaqueca, a frequência das enxaquecas quando entram na menopausa. Isso é a coisa que a gente mais costuma escutar, né? Mas já saiu em 2014 um estudo americano que mostrou que eles avaliaram as mulheres no período antes de entrar na menopausa e no período pós-menopausa, né? E eles observaram que as mulheres, quando entraram na menopausa, tiveram um aumento na frequência de crises. Então, embora a gente ainda não consiga entender totalmente por que isso acontece, cerca de 12% das mulheres começaram a observar uma piora das crises quando entram na menopausa, pós-menopausa, tá? Elas observaram, na verdade, nesse estudo, uma piora na perimenopausa. A perimenopausa é aquele período de 2 a 3 anos antes da última menstruação e 1 ano depois dessa última menstruação. E aí, observaram 12% dessas mulheres observaram piora. E 12% das mulheres também observaram uma piora na pós-menopausa. Então, depois de 1 ano que você já parou de menstruar, elas observaram uma piora também. Então, pode acontecer se você estiver dentro dessa porcentagem de mulheres que tenham observado uma piora, tá? O que fazer para amenizar? Bom, o ideal é que você já faça antes de entrar na menopausa essas mudanças, tudo bem, gente? Então, o que acontece? É importante você estar com aqueles 5 fatores em ordem, né? A gente sempre comenta sobre os 5 fatores aqui, que é o controle da emoção, o controle do estresse, a hidratação, alimentação saudável, boa qualidade do sono e prática regular de atividade física. Então, se você já tá lá quase entrando na menopausa, ainda dá tempo de você correr atrás do prejuízo, começar a fazer as mudanças de hábito o mais rápido possível para não correr o risco de ter uma piora dessas crises no período pós-menopausa, no período da menopausa. Deixa eu ler uma das perguntinhas aqui. A Priscila mandou assim... A Suzy comentou, eu faço os alongamentos, é muito bom. Eu fico muito feliz, Suzy, que você esteja fazendo os alongamentos, é muito importante. A Priscila falou, oi Fer, toda vez que faço exercício físico tenho enxaqueca e muito vômito. Tem algo que posso fazer pra ajudar? Ó, Pri, o que acontece? É importante você fazer um acompanhamento com um neurologista, tá? O que eles costumam indicar quando a pessoa tem uma piora tão intensa com a prática de atividade física? Primeiro, a gente precisa ver que atividade física você tá fazendo. Você tá fazendo uma musculação? Você tá fazendo um treino HIIT? Você tá fazendo um crossfit? O ideal é você começar com uma caminhada leve, tudo bem? Estar aí adaptando o seu corpo. Quando o paciente tem uma cefaleia associada ao esforço físico, né? Você faz o exercício físico, você começa a ter dor, muitas vezes os médicos indicam o uso de um anti-inflamatório um pouco antes da prática de atividade física. Mas é importante a gente primeiro tentar entender, antes de você pensar nessa possibilidade, qual é o exercício físico que você tem feito, qual é a intensidade dessa atividade física que você tem feito. Vamos lembrar lá que o cérebro de pessoas que sofrem com enxaqueca, ele é muito sensível, ele não gosta de alterações. Qualquer mudança ele entende como dor, mesmo que sejam mudanças para melhor, tá? É comum pacientes sentirem uma piora quando começam a fazer atividade física na rotina, embora seja algo, né, para melhorar a qualidade de vida. O cérebro da pessoa com enxaqueca não entende isso, tudo gera dor. Então a gente tem que ir adaptando o nosso cérebro a isso. Por isso que toda mudança deve ser gradual. Eu defendo muito isso aqui, né? Embora a gente tenha muita ânsia de chegar e mudar tudo de uma vez pra sumir com a crise, porque é insuportável viver com dor, a gente precisa ir com calma. Porque senão você pode ter mais dor do que deveria, tá? Justamente porque a gente tá fazendo um processo de mudança. Então tem que fazer uma adaptação. Observa aí qual é a prática de atividade física que você tem feito, qual é a intensidade e qual a duração dela. O Thomas tá falando assim, Fer, como parceiro de uma pessoa com enxaqueca, qual a melhor forma de ajudar? Ai, gente, que pergunta mais maravilhosa. Agora eu vou ter que parar pra responder isso aqui. Primeiro, parabéns por estar tentando ajudar, tá? É muito importante, é uma das coisas que eu pergunto até no diário com as minhas pacientes, se elas têm um suporte ou não. E não é muito comum a gente ver uma mulher que sofre com enxaqueca ter o suporte, tá? Como parceiro, o que você pode fazer? É entender que tem momentos que ela vai estar extremamente irritada, que ela vai estar extremamente cansada, que tudo vai deixar ela louca, que ela vai ter que parar do nada às vezes, que vai ter planos que talvez tenham que ser cancelados por conta da dor dela. E assistindo a live, eu fico muito feliz de ter alguém assim aqui. O que você pode fazer? Incentivar ela a fazer as mudanças. Fer, como que eu posso fazer isso? Se disponha a fazer as mudanças de hábito com ela, né? Então, assim, você fala assim pra ela, amor, a gente precisa começar a comer melhor. Vamos fazer um desafio pra gente? A gente vai comer todos os dias 5 coisas. Eu te ajudo.
Ou então, hoje eu te ajudo a fazer uma salada, vamos comer diferente, vamos fazer uma salada levinha, vamos comer bastante cor, eu vou entrar nessa com você. Ou então você vira e fala assim, eu preciso fazer atividade física. Aliás, você precisa fazer atividade física. Como que eu posso te ajudar? Vamos fazer caminhada junto? Eu vou falar que essa é uma das coisas que o meu companheiro faz comigo pra me motivar, né? Vamos fazer caminhada junto? Isso vai fazer com que o seu parceiro ou parceira não se desanime. Porque ele vai ter alguém lá do lado pra ajudar, pra incentivar. Não para, vamos. Você pode ajudar perguntando, e aí, como é que tá? Vamos fazer uma competição de garrafa de água? Como é que você tá? Quanto de água você já tomou hoje? Ó, tomei mais que você. Vamos tomar mais água? E aí você vai conseguindo ajudar o seu parceiro ou parceira nesse processo de mudança de hábito. Acho que essa é a melhor forma que você pode apoiar o seu parceiro ou parceira. Vamos lá. A Carmen falou assim, minha filha tem muita dor de cabeça. Isso é normal? Não. Primeiro, quantos anos ela tem? A dor de cabeça não é normal pra ninguém, tá, gente? Toda dor de cabeça é um sintoma que a gente precisa investigar, tá bom? Tem que observar isso. Peraí que eu já volto a responder aqui vocês. Peraí. Ai, meu Deus, apertei o botão errado de novo, como eu sempre faço. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Gente, que calor. A Miriam falou assim... Ah, não, a Miriam já respondi. A Lene Souza mandou... Lene, acho que é Lene. Mandou assim, ei, bom dia. Estou tomando cápsulas de magnésio malato. Gostaria de saber se pode tomar direto ou quando terminar as 60 cápsulas tem que dar um tempo. Desde já agradeço. Lene, o que acontece? De uma forma geral, os estudos que falam sobre o magnésio, a suplementação de magnésio em pessoas com enxaqueca, eles avaliam normalmente 3 meses após o uso, tá? Então, normalmente, em um mês só, você não vai observar uma melhora significativa, tá? Normalmente faz 3 meses de uso, observa os resultados, tá? E aí você tem que ir acompanhando com o seu neurologista pra vocês irem avaliando. Se você tá tendo uma resposta muito boa, não é o momento de parar. É o momento de fazer essa suplementação por mais um tempo, observar as mudanças de hábito que você fez, porque muitas vezes você fez essa suplementação sem fazer as mudanças de hábito. E aí, quando você parar a suplementação, você pode voltar a ter dor. Agora, quando você faz a suplementação associada a mudanças de hábito, muito provavelmente você vai conseguir introduzir na sua alimentação alimentos ricos em magnésio, tirar essa suplementação de magnésio e ter bons resultados no controle das crises, como as outras mudanças de hábito que você já fez. Tudo bem? Ai, meu Deus, vamos lá. A Solange mandou assim, bom dia. Dor na cabeça e no pescoço, pode ser enxaqueca? Solange, pode ser enxaqueca, pode ser cefaleia atencional. As duas cursam com dor de cabeça e podem surgir com alterações na cervical. Na cervical, nos ombros, nas costas. Qual que é a principal diferença? A enxaqueca, ela vem associada a enjoos e aumento da sensibilidade, que pode ser a luz, a som, a cheiro. A cefaleia atencional, não. Ela é uma dor de cabeça, normalmente em aperto, como se alguém estivesse esmagando a sua cabeça, na cabeça toda, tá? Ela pode ter um comprometimento cervical, então você pode ter uma dor cervical também, mas ela não vem associada com enjoos, aumento da sensibilidade. Você não tem uma necessidade de ficar no quarto escuro, ou tudo te irrita de barulho. Isso não acontece quando a gente fala de cefaleia atencional. Então pode ser tanto uma enxaqueca quanto uma cefaleia atencional. Você precisa observar esses sintomas que podem surgir quando a gente fala de enxaqueca, tá bom? A Lúcia mandou assim, bom dia, Fer, eu tenho enxaqueca há muitos anos, 99% das vezes a dor é somente do lado esquerdo da cabeça. Já fiz exames de imagem, mas não deram nada. Meu neuro disse que é enxaqueca tensional, é assim mesmo? Sempre dói do mesmo lado? Lúcia, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe enxaqueca tensional. Não, a gente pode ter cefaleia tensional ou enxaqueca, que são duas dores de cabeça distintas, são consideradas cefaleias primárias, ou seja, aquelas que a dor de cabeça é a própria doença, não tem uma doença por trás disso, tá? Mas enxaqueca tensional não existe. Então ele pode ter falado de uma cefaleia crônica diária, uma cefaleia tensional ou uma enxaqueca, que são doenças diferentes, tá bom? Quando a gente fala da enxaqueca, é o que a gente acabou de explicar, né? A enxaqueca, ela vem acompanhada com outros sintomas, além da dor de cabeça. Ela vem com enjoos, vômito, aumento da sensibilidade à luz, a som, a cheiros. Ela normalmente vem com uma dor pulsada. Eu falo normalmente porque tem pacientes
que não tem a dor pulsada, mas é a enxaqueca, tá, gente? Mas normalmente ela é uma dor pulsada, normalmente só em metade da cabeça, tá? Tem uma duração aí de 4 a 72 horas. Agora, quando a gente fala da cefaleia tensional, ela é uma dor que é uma dor em aperto, que acontece na cabeça inteira. Normalmente não tem nenhum comprometimento na face, então você não sente, você sente mais como se tivesse uma faixa na sua cabeça que fica apertando assim, tá? Ela não vem com enjoo, ela não vem com aumento de sensibilidade, ela pode vir com uma irritabilidade, mas é uma irritabilidade por estar sentindo dor, tá? Agora, a enxaqueca em si, ela vem com uma irritabilidade, ela vem com bocejos excessivos, ela vem com aumento da frequência urinária, aumento da sede, alterações gastrointestinais, tudo antes de surgir a dor de cabeça em si. Então, são muitos sintomas associados à enxaqueca. Agora, quando você tem só uma dor, que tá apertando a sua cabeça, que dói no pescoço, uma dor chata, pesada, que fica dias e dias, aí a gente tá falando muito provavelmente de uma cefaleia tensional, tá bom? Aí você perguntou assim, aí ela tá comentando assim, na maioria das vezes é só do lado esquerdo da cabeça. Então, quando é só do lado esquerdo, só de um lado, né? Então é mais característico de enxaqueca mesmo. Se fosse uma cefaleia tensional, ela ia apertar a cabeça toda. Quando ela é só de um lado, o que acontece? A enxaqueca ela tem essa característica de ser M, né? Metade. Então é metade do lado, um lado só. Ela pode acontecer sim de ser de um lado só, mas uma grande parte dos pacientes tem a variação. Então, às vezes acontece na parte da frente do lado direito. Depois, numa outra crise, vem na parte lateral, mas só de metade da cabeça. Na outra crise, vem do outro lado. Ela pode variar também, tá? E é isso mesmo, tá? Vai vir até no ar um vídeo sobre isso, que os exames de imagem não dão nada. Quando a gente fala de uma cefaleia tensional e de um enxaqueca, os exames de imagem, de fato, não vão detectar nada, tá bom? A Marcilene perguntou assim, ó, quantos dias da semana pode comer chocolate 70 e iogurte natural, somente de leite e fermento? O iogurte natural de leite e fermento, eu costumo recomendar para os meus pacientes o consumo diário, quando elas têm alterações gastrointestinais, intestino preso, elas têm muitos gases. Aí a gente fala, come um iogurte natural, porque normalmente os pacientes não têm, quem não tem alterações com intolerância à lactose, né, tolera bem o iogurte natural. Então, mas na verdade, Marcelene, não tem isso de regra de você só pode comer tantas vezes. O que a gente fala é sempre do equilíbrio, né? A gente tem que equilibrar, a gente tem que ver o que você tem comido, né? Qual que é a frequência dos alimentos se você já identificou os alimentos que deflagram crise, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não existe, se existisse um número assim, ó, só pode comer arroz e feijão 2 vezes na semana, pra não ter enxaqueca, só pode comer chocolate 1 vez na semana, só pode. Não existe esse número exato. Isso vai variar de cada caso, de cada paciente, tudo bem? Vamos lá. A Rai mandou assim, Fê, minha enxaqueca avisa quando vai chegar. Tenho todos os sinais, visão embaçada, pontinhos de luz, enjoo. Depois que vem a dor de cabeça, Isso que é a aura? Sim, isso é a aura, tudo bem? Devo tomar logo o analgésico ou só quando eu tiver com dor de cabeça? Ó, o que eu aconselho, tá? Se a gente começar a tomar o remédio logo quando a gente começa com a aura, a gente pode acabar fazendo um uso excessivo de medicamento. O que eu faço com as minhas pacientes? Começa a observar, você já identificou a aura, começa a observar e anotar no seu diário da enxaqueca se você não tem sintomas que vêm antes da aura. Porque normalmente quem tem a aura bem marcada tem o pródromo bem marcado, que é aquela primeira fase da enxaqueca. Lembra que eu já falei, eu já fiz vídeo sobre isso, sobre as 4 fases da enxaqueca. Dá uma olhadinha nesse vídeo. O que acontece? Você pode ter o aumento dos bocejos incontroláveis, aumento da sede, aumento da frequência urinária, aumento da irritabilidade. Esses podem ser alguns sintomas que podem surgir antes mesmo da aura. Quando surgir esses sintomas, o ideal é você já fazer aquele combão que a gente sempre ensina aqui. Você vai fazer 20 minutinhos de compressa fria na região da cabeça, né? No lugar onde costuma doer, normalmente as pessoas têm um certo padrão que pode variar, mas normalmente tem um padrão mais ou menos. Além disso, o que vai acontecer? Você vai fazer a automassagem, uns 40 minutinhos de automassagem, e vai tomar lá a sua água de coco com gengibre. Isso pode ajudar a fazer com que você não entre numa crise forte, tudo bem? E aí depois, Fer, eu fiz tudo isso,
tá evoluindo, veio a aura, até aí tudo bem. Tinha o primeiro sinal da dor. Aí você vai tomar a medicação se você não tiver conseguido evitar que a crise se instalasse fazendo todos aqueles procedimentos antes. O que acontece é, quando a gente tá no ritmo já de mudança de hábito, quando a gente já conseguiu controlar a maior parte dos fatores, quando isso acontece, né, os primeiros sinais de crise, todas essas medidas que eu comentei com vocês são o suficiente para evitar que a crise se instale com uma intensidade forte. E aí, com uma crise de intensidade moderada, você consegue suportar ela e não precisa tomar medicamento, tá? Então, isso vai acontecer conforme você for conseguindo controlar os fatores em desequilíbrio. Isso vai se tornando mais fácil. Nesse primeiro momento, se você tá com tudo descontrolado, pode parecer surreal isso. Você deve estar falando, Fernanda do céu, você tá doida. Mas não, isso é possível sim. Por isso que você precisa se empenhar em começar a controlar os fatores que geram desequilíbrio. E aí você vai conseguir controlar suas crises como eu faço hoje. Água de coco com gengibre, 20 minutinhos de gelo e automassagem. Crise foi embora. Tudo bem? Vamos lá. Castro mandou assim. Intolerância à lactose tem relação com enxaqueca? Sim, pode ter. O que acontece? De uma forma geral, o leite é um alimento potencialmente alergênico. Embora você não precise ter uma alergia ao leite ou uma forte intolerância, se você tiver qualquer nível de intolerância, isso vai gerar no seu organismo um processo inflamatório que propicia o ambiente para que você tenha uma crise de enxaqueca. Por isso que uma das formas de se observar, até um dos sintomas que levam muitas pessoas a descobrir as alergias alimentares, são as crises de enxaqueca. Eu sempre recomendo que os pacientes façam um acompanhamento com um nutricionista e que façam os testes de reação alérgica. Existem sim testes que detectam quais alimentos você reage, você tem algum nível de sensibilidade ou alergia a esse alimento. Quando a gente consegue descobrir quais são esses alimentos, fica muito mais fácil da gente controlar as crises de enxaqueca. Ali a Genilda falou exatamente, o leite é um alimento inflamatório, tá? Então, de uma forma geral, se você for conversar com uma nutricionista, mesmo para quem não tem intolerância à lactose, não é recomendado o consumo diário do leite, tá? Porque o leite é muito alergênico, mesmo para quem não tem sintoma de intolerância, né? Ah, Fer, mas eu não tenho uma dor no estômago quando eu tomo leite. Você pode não ter e mesmo assim você ter um nível de intolerância, tá, gente? Um nível baixo de intolerância, que ainda assim vai gerar aqueles processos inflamatórios de baixo grau. Lembra que a gente tem conversado bastante sobre isso nas últimas lives, então precisa tomar cuidado sim com a ingesta do leite, tá? É por isso que de uma forma geral, alguns nutricionistas indicam mais o consumo até de manteiga, de iogurte, em vez do leite em si, tá? Porque no processo de fabricação deles, principalmente do iogurte, as bactérias que estão lá, as bactérias boas que estão no iogurte, elas se alimentam da lactose. Então, a quantidade de lactose, que é a proteína inflamatória do leite, ela diminui drasticamente, tá? Aí você pode estar pensando, Fer, mas se a lactose que é inflamatória, se eu tomar um sem lactose tem problema? Pode ter, porque muitas pessoas têm alergia e têm algum nível de intolerância também, na verdade, a caseína, que é a proteína do leite, tá? Eu falei proteína, eu falei errado, gente. A lactose não é proteína, a lactose é o açúcar do leite, tá? Desculpa, falei errado. Mas algumas pessoas têm essa alergia à caseína, que é a proteína do leite também. Então, de uma forma geral, o leite é um alimento que a gente precisa ter o controle e evitar o consumo, tá bom? Opa, peraí. Apertei o botão errado. Vamos lá. Deixa eu ler alguma das perguntas aqui. Aí ela comentando que tem evitado, tem feito automassagem e vem melhorando muitas crises. Fico muito feliz que você tenha começado a fazer as mudanças de hábito e tenha percebido uma melhora. É assim mesmo. Alguém tá passando aqui... Que isso? A Marcelene tá passando alguma receita aí que eu não vi. Pessoal perguntando de medicação. Oi, Fer, o médico me aceitou Naramig com Flancox 400. Fiquei com medo por ser 2 medicações juntas pra enxaqueca, está correto? Olha, gente, isso aí esbarra naquela questão que a gente conversou sobre tratamentos que funcionam e tratamentos que não funcionam, né? A Érica perguntando. Érica, a primeira coisa, a gente precisa ter uma relação com esse médico de confiança, tá? O que eu aconselho, né? Porque muitas vezes a gente fica inseguro mesmo de tomar os remédios que os médicos passam. Eu aconselho você procurar
um neurologista especialista em cefaleias, tá? Em dor de cabeça. Porque aí ele não vai fazer qualquer confusão com a medicação, tá? Mas sim, normalmente pode ocorrer sim a associação de mais de um remédio. Eu, por exemplo, eu cheguei a tomar 3 remédios associados de uma vez só, quando eu tava fazendo tratamento. Mas vale lembrar que o remédio sozinho, ele não vai ser capaz de controlar as suas crises. Você precisa fazer um trabalho de mudanças de hábito em cima disso. Se você não fizer, só tomar o remédio e esperar que o milagre aconteça, isso não vai acontecer, tá? Então precisa fazer as mudanças de hábito, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui. A Marlene, Fer, o que você recomenda pro café da manhã? Olha, aqui em casa a gente come muito ovo, o pão de queijo de frigideira, que eu já deixei a receita aí pra vocês, o pão de frango, que eu deixei a receita pra vocês. Esses costumam ser o nosso café da manhã aqui, junto com aquele suco anti-inflamatório que eu também deixei a receita nos stories, tá? Esse costuma ser o café da manhã aqui, é um café da manhã equilibrado, tá? Ele ajuda... Ele tem uma questão, né, que já vai entrar com os processos anti-inflamatórios, porque a gente coloca o salsão, o gengibre, tudo isso vai ajudar como anti-inflamatório já para ter um boom de anti-inflamatório no nosso corpo logo cedo e conseguir evitar que o nosso corpo se inflame durante o dia, tá bom? A água de coco com gengibre também pode ser uma boa opção, tá? Vamos lá. A Lídia falando, o que você acha da acupuntura para enxaqueca nervosa? Acho que enxaqueca nervosa é uma enxaqueca, porque, né? Acho que é uma enxaqueca relacionada a alterações emocionais, estresse e tudo mais, né? Quando a gente fala de acupuntura, a acupuntura tem excelentes resultados para alterações como ansiedade, tá? O que acontece? O problema que a gente precisa levar em consideração é que a acupuntura, como eu já falei numa live esses dias, ela não tem um resultado assim, eu fiz uma sessão e melhorou, tá, gente? A gente tem estudos que mostram uma melhora com acompanhamento aí de uns 2, 3 meses de acupuntura toda semana, tá? Então a gente precisa ter paciência para que a gente consiga enxergar o resultado. Eu sempre lembro os pacientes que quando a gente busca uma outra forma de tratamento, a gente tem que ter a mesma paciência que a gente teve com o remédio. Quantos anos a gente tomou remédio e continuou com dor? Certo? Por que pra gente é custoso demais tentar 3 meses de acupuntura ou ter 1 mês de mudança de hábito para ver resultado, tá? Então a gente precisa ter a mesma paciência que a gente tem quando a gente tenta o remédio. E os resultados são animadores, tá? Tem pessoas que lidam muito bem, né? Que tem uma resposta muito boa. Tem pessoas que não observam uma melhora muito significativa. Mas quando a gente fala para distúrbios como ansiedade, que podem ter uma questão intestinal envolvida, a gente consegue ter resultados bem positivos com a acupuntura também. A pergunta da Jaque, só porque aparece aqui bem grandão pra mim. O gengibre altera a pressão? Não, Jaque. Por que a gente costuma escutar, né, que o gengibre não pode ser tomado para pessoas que têm pressão alta? Na verdade, ele não deve ser tomado para quem tem pressão alta e usa medicamento para controle, entendeu? Por quê? Porque ele pode modificar o efeito do remédio que você está tomando para controle de pressão. Ele não vai subir a sua pressão, ele vai alterar o funcionamento do remédio da pressão. E aí com isso você pode ter oscilações de pressão. Pode ser que sua pressão suba, pode ser que sua pressão desça, tá? Então quando a gente fala de pessoas que tomam remédio para controle de pressão, a gente não recomenda o uso excessivo de gengibre, tá? Eu vi uma pergunta falando do suco anti-inflamatório, se podia ser sem salsão. Eu não recomendo. Tá? Por quê? Porque o salsão tem ação anti-inflamatória. Você junta ele com gengibre, menina, isso dá um boom de anti-inflamatório no seu corpo. Maravilhoso. Ele foi uma excelente estratégia que eu comecei a usar para ter o controle das minhas crises, tá bom? Isso evita por quê? Muita gente pode falar assim, ai, Fer, eu prefiro tomar o chá de gengibre. Por que eu não recomendo que você tome o chá de gengibre todos os dias? Porque os chás, de uma forma geral, eles são diuréticos. E aí eu vi que teve gente que escutou eu falar do gengibre e falou assim, nossa, eu tô tomando 1 litro de chá de gengibre todo dia. Filha, você deve estar fazendo mais tanto xixi, e pode correr risco de desidratar, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com o chá. O chá, normalmente, eu recomendo bastante quando você tá lá sentindo que vai vir a crise, tá? Mas é um chá super concentrado, é um chá fortão de gengibre, tá? E não você tomar o chá todos os dias. Se você quer ter um anti-inflamatório todos os dias, eu recomendo a água de coco com gengibre, tá? Porque aí a água de coco, ela repõe os eletrólitos no nosso corpo. Já ouviu dizer? Quando você vomita, quando você tem diarreia, muitos médicos falam, toma um Gatorade ou toma água de coco.
Por quê? Porque a água de coco repõe os eletrólitos no nosso corpo. E quando a gente tem essa diminuição desses eletrólitos, a gente pode entrar num processo de desidratação. Então é por isso que eu prefiro que o paciente, que vocês tomem água de coco com gengibre, do que tomar o chá de gengibre todos os dias, tá? Deixa o chá de gengibre para fazer ele mais concentrado no momento em que você tá sentindo que vai vir a crise. Você pode até fazer no momento, por exemplo, assim, pra quem sofre com enxaqueca menstrual, né? Começa lá, 2, 3 dias antes, aí você começa a tomar o chá de gengibre em si. Ou aí você aumenta a quantidade de água de coco com gengibre que você toma. Em vez de tomar uma vez no dia, começa a tomar 2 ou 3, por exemplo. Esse pode ser uma estratégia pra gente diminuir o impacto da enxaqueca menstrual também. O chá prejudica o fígado, o de gengibre não. Iogurte kefir é bom? É maravilhoso para recompor a sua flora intestinal, para quem tá com algum sintoma de desbiose. O kefir é muito bom, tá, gente? É excelente para usar ali, ó. Érica, Feira, eu tomo água de coco com gengibre, bato, como fazer? Cheguei agora. Érica, é assim, gente, preciso mais das perguntas. Érica, é assim, ó. Você vai pegar um ralador bem fininho, vai medir 2 dedinhos de gengibre, tá? Vai ralar nesse ralador, bem fininho, vai colocar no copo, coloca a água de coco, um copo grandão, 2 dedinhos para um copo grandão de água de coco. Deixa lá na geladeira por uns 10 minutos para ele ficar bem geladão. Não vai coar, você vai tomar esse gengibre junto. Se você não mastigar, você não sente o amargorzinho dele, tá? Não é nem amargor, gente, nem sei falar qual que é esse gosto. É porque eu gosto, então pra mim não é ruim, mas enfim. Você dá um golão, o último golão, vira com tudo, porque aí esse gengibrezinho que tá bem fininho, ele desce junto, acabou. Excelente. Tudo bem? Não é pra coar essa água de coco com gengibre, é pra tomar o gengibre junto, tá bom? Deixa eu terminar de ler, senão a gente não chega no final. A Lia mandou assim, ó. O que fazer quando se tem ansiedade pra melhorar a enxaqueca? A ansiedade é um problema que precisa ser tratado, tá? A gente pode estipular algumas mudanças de hábito, e algumas mudanças de hábitos podem ajudar a gente a diminuir a ardência. É isso, Renata, a ardência do gengibre. Não é amargor, é ardência, gente. Ó, a Fer tá meio doida. Quando a gente fala em ansiedade, a gente pode fazer algumas mudanças de hábito que podem ajudar a gente a controlar a ansiedade. Fer, que mudança de hábito? Bom, a gente pode fazer exercícios respiratórios, meditação. A gente pode fazer a prática da atividade física, ajuda a diminuir a ansiedade também. Então, o que acontece? A gente pode começar com essas mudanças. A lista de ansiedade é uma coisa que também ajuda você a entender, porque muitas vezes o paciente chega e fala assim: Fer, ansiedade me dá enxaqueca, mas o que te deixa ansiosa? Tudo. Aí você fala: uai, como assim tudo? Tudo. Defina tudo. Tudo. O cachorro latir, o marido reclamar, a criança chamar, não sei o que, tudo. Aí você fala: não é tudo. Existem coisas que te deixam com enxaqueca, que te deixam ansiosa. Vamos fazer uma lista. E aí, quando você tem que pensar no que te deixa ansiosa, e você escreve isso ajuda você a entender melhor como que o seu corpo tá reagindo ao estímulo externo. E aí, esse é um bom caminho pra gente começar a trabalhar nas mudanças de hábito, outra forma de lidar com aquela situação, tá? Óbvio que existem situações que a gente não consegue controlar. São fatores externos, né? São coisas que outras pessoas fazem, né? Então a gente precisa saber ponderar também. Mas é importante a gente ter o acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, para tentar entender melhor quais são esses fatores que estão te gerando ansiedade e o que se pode fazer. Muitas vezes a gente consegue melhorar a ansiedade com mudança de hábito. Algumas vezes não. Algumas vezes precisa de um acompanhamento de um psiquiatra para entrar com uma medicação para isso. Eu fiz uma live sobre ansiedade, depressão e enxaqueca, dá uma olhada lá, que eu dei várias dicas do que você pode fazer para começar a entender melhor sua ansiedade e conseguir identificar o que tem te causado tanta ansiedade, tá bom? Mas para diminuir o impacto dela, você pode começar a fazer os exercícios respiratórios, a prática regular de atividade física e um momento de meditação, tá bom? Falando em meditação, tô lembrando aqui, viu, gente? Ó, a gente vai marcar a nossa live de meditação e vocês prometeram que não vão me deixar sozinhas. Então, a gente vai fazer para controle de ansiedade e melhora na qualidade do sono. Eu vou fazer uma live sobre exercícios respiratórios pra gente, tá bom? A Rê mandou assim, ó. Fer, comecei a tomar suco de gengibre todos os dias pra ver se me ajuda. E ingeri muita água. Excelente, Rê, arrasou. Saí nesse calor e voltei com dor de cabeça. Isso pode ser gatilho? Rê, infelizmente, esse calor pode ser um gatilho absurdo, tá?
O que acontece é que a gente ainda não entendeu direitinho, exatamente, o porquê que isso acontece, tá? De uma forma geral, a gente leva em consideração a questão que pode acontecer da desidratação. Nesse momento de pandemia, a gente leva o fator de você sair de casa, já é estressante, porque você sabe que você está se expondo ao risco. Então tem a questão também da máscara, né? Que também muitas vezes interfere na nossa oxigenação, também pode levar a uma dor de cabeça, a gente já falou aqui. Então a gente tem que observar se foi só o sol, né? Mas muito provavelmente foi a junção de todos esses fatores. O que eu te aconselho, né? Quando o paciente precisa se expor a um ambiente de muito calor, e às vezes a gente não consegue evitar mesmo, você precisa estar sempre muito, muito, muito bem hidratada. E eu aconselho sempre você ter uma sombrinha na bolsa para proteger sua cabeça, para você não ter uma absorção direta do sol na cabeça, tá bom? Para esse calor intenso. O que acontece é que nosso hipotálamo, que é uma região do nosso cérebro, ela que regula a nossa temperatura corporal. E a gente já observou, já foi observado em alguns estudos, que o hipotálamo tem uma relação importante no pontapé inicial das crises de enxaqueca. Então, quando ele hiperativa, por isso que mudanças climáticas desencadeiam crises de enxaqueca em muitas pessoas, quando a gente hiperativa esse hipotálamo, ele pode deflagrar a crise. O hipotálamo controla também a fome. Então, quando a gente faz jejum prolongado, a gente fica sem comer, além de ter a questão do açúcar, a gente hiperativa esse hipotálamo. E aí a gente também pode deflagrar a crise. Ele tem a relação com alterações climáticas. Ele também tem alteração com sono. Então, se a gente não tá com sono de boa qualidade, ele também vai ser hiperativado e a gente vai ter o início de crises. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com todos esses fatores, tá bom? Ali, ó, a Janete falando, hoje eu saí no calor, fiquei com muita dor, ainda o ônibus com máscara e medo de Covid. Exatamente. Então, juntou uma associação de fatores, né? Juntou o calor, a ansiedade, a alteração na oxigenação por conta da máscara, e aí tudo isso pode estar levando vocês a terem crise. Bom, gente, deixa eu correr um pouquinho porque tá acabando. A Marina mandou assim, olá, boa tarde. Me disseram que para aliviar a dor, coloca a bolsa com água gelada do lado contrário à dor. Pode ajudar. Mas por que do lado contrário? Marina, isso aí é cilada, Bino. Você coloca a bolsa gelada, na verdade nem gelada, a bolsa com gelo mesmo, não é só água gelada. A bolsa congelada na região onde você sente dor. Isso vai fazer com que os impulsos nervosos dessa região cheguem com menor velocidade. E aí você tende a ter uma diminuição na sensação... na sensação de dor. Ai, gente. Peraí que eu já termino. Deixa eu tomar um golinho de água enquanto eu faço massagem aqui. Peraí. Vamos lá, deixa eu tomar um golinho de água. Ó, como é que tá a ingesta de água de vocês? Aqui tamo que tamo, hein? Vamos lá. A Núbia falou assim, enxaqueca pode vir da pressão alta, pois sou hipertensa. Olha, Núbia, esse é um erro bastante comum que as pessoas relatam, tá? As pessoas falam assim, eu tô com uma pressão na cervical, assim, uma dor de cabeça, uma pressão. Eu acho que é porque minha pressão tá alta. Pra dor de cabeça, pra pressão alta gerar uma dor de cabeça, a gente tem que estar, no mínimo, com uma pressão de 18 por 12, assim, tá? Isso ainda é raro a pessoa ter uma dor de cabeça por pressão, com essa pressão, tá, gente? Então, a gente precisa... E olha que 18 por 12 é uma pressão muito alta, né? O normal é 12 por 8, tá? Então, assim, é muito rara essa associação. Quando que a gente vai saber se a sua enxaqueca está relacionada à sua pressão? Se, assim que a pressão baixar, a dor sumir, tá? Então aí sim a gente pode falar de uma dor de cabeça associada à pressão alta, mas aí não vai ser uma enxaqueca, tá? É uma dor de cabeça por conta da pressão alta. Então isso pode ter essa relação quando a gente fala de uma dor de cabeça relacionada à pressão alta, uma pressão que tem que estar igual ou maior a 18 por 12. Menos que isso, você provavelmente não vai ter uma dor de cabeça por conta disso, tá? A Andy mandou assim, ó. Como controlar o medo e a ansiedade de ter uma crise de aura com confusão mental em meio a uma situação importante, como numa reunião de trabalho ou algo do tipo, por não conseguir expressar o que está se sentindo? Andy, nesse caso,
você precisa trabalhar isso com acompanhamento de um psicólogo, tá? É indispensável que você faça acompanhamento com um psicólogo para tentar lidar melhor com essa situação, encontrar formas, né? Você tá falando que não consegue se expressar como tá se sentindo. É extremamente importante que você faça um acompanhamento para que você consiga trabalhar isso internamente e conseguir trazer isso externamente. Nesse caso, o acompanhamento com o psicólogo é extremamente importante, tá? A Sami, acho que é Sami Almeida. Bom, Almeida falou: Fer, já fiz acompanhamento com o neuro, fiz diversos exames e ela disse que minha enxaqueca é de ansiedade. Desde criança já tomei Tegredol e não melhorou. Tenho dormido pouco porque tenho uma bebê de 1 ano e tenho tido diversas crises. O que posso fazer pra melhorar? Bom, vamos lá. Essa questão de ter criança pequena interfere muito na qualidade do sono e isso é um dos fatores que já vai estar alterado. Lembra que eu costumo falar pra vocês que quando a gente fala de pra ter uma forte crise, normalmente a gente precisa de 2 fatores alterados, tá? O sono, então, já é um fator que a gente não vai conseguir controlar nesse momento por causa do seu neném. Não tem importância. Mas, vamos lá. O que a gente pode fazer? Você pode melhorar a sua alimentação, colocar alimentos mais coloridos no seu prato, uma alimentação mais equilibrada. Você pode, mesmo com a criança, tentar fazer um pouco de atividade física. Reveza com seu marido, tira meia horinha pra fazer uma caminhada, 15 minutos pra ir, 15 minutos pra voltar, tudo bem? Isso pode já começar a melhorar alguns dos desequilíbrios que estão presentes aí e gerando uma forte crise de enxaqueca, tá? Vamos lá. A Ingrid mandou assim: Fer, o chá de gengibre para minimizar as crises pode ser usado todos os dias em pessoas que não são hipertensas? Em relação ao suco, pode, tá? Não, calma, volta. O chá de gengibre para minimizar as crises pode ser usado todos os dias. É o que a gente comentou aqui, tá, Ingrid? Eu não recomendo que o chá a gente consuma todos os dias. Eu costumo falar da água de coco com gengibre. E aí o chá você toma principalmente mais concentrado quando você tá lá nos primeiros sintomas de crise, tudo bem? Em relação ao suco com abacaxi, gengibre e hortelã, também é bom pra amenizar? O gengibre e a hortelã são excelentes. O problema do abacaxi é que o abacaxi, ele é uma fruta cítrica. Você só precisa observar se você não consome ele em excesso. Se você tá pensando em consumir ele todos os dias, aí você precisa tomar um pouquinho de cuidado. A gente sabe que os pacientes que sofrem com enxaqueca podem apresentar uma alteração na relação das frutas cítricas com cobre. Então pode apresentar uma alteração na absorção do cobre. Esse cobre em excesso, né, porque ele não vai ser bem absorvido, ele pode gerar o aumento das aminas vasoativas, que pode levar a crises de enxaqueca. Então as frutas cítricas em excesso, né, elas podem levar a crises. A gente precisa ter controle, tá? O que acontece? Fer, eu sempre comi abacaxi e nunca tive nenhuma relação. Então tudo bem, você pode comer o abacaxi. De qualquer forma, não recomendo que seja consumido todos os dias. Eventualmente, faz um teste, vai intercalando, né? Faz um dia água de coco com gengibre, um dia você faz o seu suco de abacaxi e observa se você não tem uma crise por conta desse abacaxi, beleza? A Renata mandou assim, ó: bom dia, o que pode diminuir a dor da ATM e enxaqueca? Eu fiz um vídeo de automassagem. Nessa automassagem a gente pega essa região da ATM, que é muito importante. A gente pega o ponto aqui atrás da orelha, que também pode ficar tenso por conta de distúrbios temporomandibulares. Além disso, é importante você procurar um especialista em DTM. Ele vai conseguir te ajudar com exercícios específicos para diminuir a intensidade das suas dores e tentar melhorar essas alterações que estão acontecendo aí. Só pra gente terminar, gente, tá acabando. Falcão MTB mandou assim, ó: uma coisa que tem funcionado comigo é a meditação. Desligar o cérebro pra mim tem resolvido. É maravilhoso e é um caminho sem volta. Vocês vão perceber que no começo pode ser meio complicado conseguir manter foco em alguma coisa sem deixar o pensamento avulso, aleatório por aí, mas ajuda muito a gente a sair. A gente sai do corpo por um minuto, a gente sai da dor por um instante. Isso ajuda a gente a ter fôlego pra conseguir levar o resto do dia. Deixa eu ver. Fer, estou tomando chá de gengibre diariamente. A Giviana mandou: estou tomando chá de gengibre diariamente. Percebi que as dores estão mais controladas e intensidade baixa, inclusive. Porém, tenho adenomiose. Tomo Primolut Nor contínuo para controle de sangramento. Há uma semana estou com sangramento desregulado, mesmo com o uso do medicamento. O chá pode ter alguma relação?
total, Gi, parou o chá agora. Você assistiu o vídeo que eu fiz sobre o gengibre? O gengibre, gente, ele não é indicado para pacientes que têm problema de coagulação. Porque o gengibre, ele é um anticoagulante, então você não vai parar de sangrar, você vai sangrar cada vez mais por conta desse gengibre. Você precisa parar com esse gengibre agora, tudo bem? O gengibre, vamos recapitular nos últimos minutinhos, gente. O gengibre não é indicado para pacientes que fazem uso de medicamento para controle de pressão alta e nem para pacientes que têm problema de coagulação, tá bom? Ele é contraindicado para esses pacientes. Beleza, gente? E a última pergunta, Feira, onde está o vídeo que fala sobre cerveja e enxaqueca? Tá no meu feed, depois eu marco você lá. Beleza? Gente, corridaço. A gente tem os últimos minutinhos. Faltam 3 minutinhos. Pode mandar aí que eu vou dar uma lida. A camomila também ajuda? Itan mandou. Camomila ajuda. Ele é excelente para diminuir a ansiedade. Então você pode tomar um chazinho de camomila um tempo antes de dormir. Só precisa observar o quê? Se você tem acordado de noite pra fazer xixi, você precisa tomar um chá de camomila pelo menos 2 horas antes de dormir, tá bom? Isso pode ajudar. Agora, se você não tem esse problema de acordar pra fazer xixi, você vai lá e faz o chazinho de camomila que pode ajudar a melhorar, a acalmar. Durante o dia também é uma excelente opção. Tinha uma pergunta lá da Viana, mandou. Cúrcuma e açafrão ajuda na enxaqueca? Ajuda. Eles são anti-inflamatórios. Você pode incluir eles na sua alimentação. Tudo bem? Você pode usar eles como tempero na sua alimentação. Tempera frango, tempera legumes. Eles podem ser excelentes anti-inflamatórios. Ótimas opções. Perguntaram assim. Eu tomo camomila com erva doce. Excelente. Quais alimentos que dão enxaqueca? Isso vai variar de acordo com o seu organismo. De uma forma geral, a gente pede que os pacientes que sofrem com enxaqueca tenham bastante cuidado com alimentos com glutamato monossódico, frituras, refrigerantes, né, excesso de açúcar de uma forma geral e farinhas, farinha branca. Tem que tomar bastante cuidado, que esses são alguns fatores que podem desregular e levar você a ter crises de enxaqueca, tá bom? É verdade que vinho e chocolate causam enxaqueca? Eles podem ser deflagradores de crise. Agora, o que eu sempre chamo a atenção? O chocolate tem levado a culpa, e a culpa não é dele. Normalmente, quando a gente fala de chocolate, o chocolate é feito de cacau. Quando a gente fala de um chocolate ao leite, esse chocolate tem uma porcentagem muito baixa de cacau. Ele tem uma porcentagem extremamente alta do quê? Pode olhar lá no rótulo. Gordura e açúcar. Então, na verdade, o que faz mal não é o cacau, é a gordura e o açúcar. Quando você tenta quando você tenta consumir um chocolate 70, 80% cacau, você pode observar que muito provavelmente você não vai ter crise. Pode ser que você tenha, tá? Mas a chance diminui muito, porque ele tem uma baixa quantidade de açúcar e baixa quantidade de gordura. Se você estiver com muita vontade de comer chocolate, vai lá no meu feed, tem um destaque da receita de um chocolate caseiro que eu faço. Eu vou falar pra você que eu não tenho uma seguidora que me mandou mensagem. Se ela teve, ela não me mandou. Eu não tenho uma seguidora que me relatou até hoje ter crise com aquele chocolate. Por quê? Porque naquela receita eu uso chocolate 100% cacau. Eu uso 100% cacau, tá? Cacau 100%. E aí a gente não tem a adição de muitos açúcares. Eu naquela receita usei o mel, mas você pode optar por usar o xilitol também. São 2 opções de adoçantes naturais que você pode estar optando. Tô pra fazer de novo a receita com xilitol e posto pra vocês novamente, tá bom? Não pode a farinha, mas o polvilho não é farinha? Não, o polvilho ele tem uma pequena quantidade de carboidrato, né? O problema da farinha, gente, é o excesso de carboidrato, né? E na verdade, aliás, o problema principal é o glúten. Quando a gente fala da farinha, a farinha que a gente consome hoje, a farinha de trigo, ela tem 400 vezes mais glúten do que tinha há 50 anos atrás. Por quê? O glúten ele é adicionado para dar durabilidade e para dar uma característica física daquela farinha, tá? E aí a indústria foi incluindo cada vez mais glúten. Isso faz com que a gente tenha hoje um número de pessoas que são sensíveis ao glúten, isso não é alergia, é sensível ao glúten, um número muito grande. E essas pessoas, elas não vão apresentar alterações gastrointestinais, elas não vão ter arroto, elas não vão ter diarreia, elas não vão ter dor de barriga quando consomem a farinha. Mas ela tem a sensibilidade. E aí isso vai gerar, conforme você vai consumindo a farinha, isso vai gerar aquela inflamação de baixo grau que a gente já conversou. Eu vou me organizar para fazer uma live só para falar dessa inflamação de baixo grau e trazer os principais fatores alimentares que levam a essa inflamação de baixo grau. Beleza, gente? Para ficar bem claro para vocês por que a gente fala tanto da farinha. A gente tem que tomar cuidado com o uso em excesso, tá bom?
Gente, acabando a nossa live, queria agradecer a presença de vocês. Pedir pra vocês deixarem os últimos likes aí pra gente bombar a nossa live. Deixar depois, eu vou postar a live vai ficar salva, tá bom? A Neia tá perguntando como faz o pão de queijo de frigideira. Neia, eu vou fazer um post escrito e eu deixo feito essa receita, tá bom? Eu vou postar a receita do pão de queijo de frigideira. Eu tomo extrato de própolis, ele é anti-inflamatório. Isso, ele é excelente. O extrato de própolis é um excelente anti-inflamatório. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a live salva. Depois vocês comentam o que vocês acharam lá da live. E aí, a gente vai vendo as perguntas que vocês surgirem durante a semana. Vocês mandam pra mim no domingo, que eu vou abrir de novo a caixinha de perguntas pra vocês deixarem as dúvidas de vocês lá. Tudo bem? Muito obrigada pela companhia, obrigada pela galera que ficou até o final. A gente se encontra na próxima live. Beijo!